sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou você. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Boa noite, glórias a Deus. Aqui estamos nessa noite, mais uma vez, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Bom estarmos juntos, bom estarmos aqui meditando, bom estarmos aqui para orar, bom estarmos aqui reunidos no nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. E hoje esse Jesus maravilhoso tem uma palavra para o teu coração. Quem sabe você se encontra aí perdido, entristecido, abatido, ou quem sabe, ao contrário, você está aí feliz, exaltando, comemorando, mas eu quero te dizer, quer na tristeza, quer na alegria, na saúde ou na dor, o Senhor estará conosco. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação, até os fins dos tempos. Então, nessa noite eu já quero deixar para a tua alma, para o teu coração, livro de Salmos, capítulo 34. Vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Quantos corações Jesus Cristo tem restaurado? Quando a pessoa ela dá crédito à palavra de Deus, ele entra para restaurar o que está quebrado, o que está destruído. Quando damos crédito ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem para sarar as feridas, a alma abatida. Ele vem para trazer sustento espiritual, ele vem para trazer o teu sustento material. Ele é o Deus, ele é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É o Deus para todas as horas e todos os momentos. É o único que nós podemos contar. Amém? Então, já quero deixar nessa noite meditação no Salmo 34 que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O Senhor
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas daqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, e ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus ouvidos, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nenhum sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Glória a Jesus de Nazaré. Bendito seja o Senhor, que cuida de nós, das nossas necessidades, nos alimenta. E hoje eu quero te falar, alimentem todos os sentidos, queridos, porque tudo vem dele. Não se iluda, porque tudo que chega nas tuas mãos, primeiro passou pelas mãos de Deus e veio dele. Porque, querido, quer o sol que te ilumina, quer a chuva que cai para regar a terra, para dar os seus frutos, tudo vem do Senhor. Então, se não fosse isso, você não teria o seu alimento material. E se não fosse a mão do Senhor sobre sua vida, você também não teria. Se não fosse a palavra, você não teria o alimento espiritual. Então, tudo vem de Deus. Resume-se tudo em Deus, tudo começou nele, terminará nele. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E hoje eu quero falar dos ensinamentos e promessas centrais que inclui esse Salmo 34. Primeiro eu quero falar do livramento. Deus, no Salmo 34, promete livramento do medo. Davi testemunha que, ao buscar a Deus, foi ouvido. Isso que Davi diz no Salmo 34. Ele testemunha que ele foi ouvido e que ele foi liberto de todos os seus temores. Quando ele estava escondido numa caverna, ele estava sendo perseguido por Saul, né? Saul queria matá-lo e, de repente, ele foi e se escondeu ali. Só quem sabia que ele estava ali eram aqueles que eram com ele. Né, queridos? Então, nessa noite, eu quero te dizer, Deus é um Deus que nos dá livramento. Eu sei que você já deve ter tido muitos livramentos da parte do Senhor. Livramentos que você ficou sabendo, livramentos que você nem ficou sabendo. Mas hoje, o primeiro ponto que eu quero destacar no Salmo 34 é o livramento do medo. Davi estava muito abatido, com medo de perder a sua vida por ser perseguido pelo rei, mas Deus deu livramento. E ele diz, né? Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Além de responder, livrou de todos os seus temores. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse salmo é o cuidado dos anjos. Deus, ele dispensa anjos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque talvez você não acredite, mas é bíblico. Deus, ele coloca o anjo dele ao nosso redor, ou melhor, os anjos do Senhor estão cuidando de nós. Aqui no Salmo 34 ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então eu preciso temer ao Senhor, porque quando eu busco ao Senhor, quando eu busco o livramento no Senhor e temo ao Senhor, certamente o anjo do Senhor vai se acampar ao meu redor e vai me livrar. É a promessa do Senhor. O Salmo afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, daqueles que o temem e os protege. O outro ponto que eu vejo é o consolo para os aflitos, aqui no Salmo 34.
Deus é um Deus que livra do medo, é um Deus que coloca anjos acampados ao nosso redor, mas também consola os aflitos. O Salmo 34 ele fala que Deus ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Um outro ponto importante, queridos, Davi buscou o Senhor, né? Ele disse, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Todo aquele que busca o Senhor vai encontrá-lo, né? E além de responder, Deus ainda consolou Davi, né? A Bíblia diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, Davi estava quebrantado, estava com medo, porém ele se quebrantou diante do Senhor. É muito importante que você aprenda a se humilhar, se quebrantar diante do Senhor, porque com certeza Ele vai te salvar. Com certeza Ele vai salvar a tua alma, teu físico, por conta do teu aquebrantamento diante dEle. Se você está com o espírito abatido nessa noite, eu quero te dizer, se você está triste, abatido, busque ao Senhor, faça como Davi, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. E por último, ou melhor, a penúltima coisa que eu vejo nesse salmo é a orientação de vida. Deus ensina a nós nesse salmo que para ter uma vida longa e feliz é preciso guardar a nossa língua do mal. Veja, queridos, no livro de Tiago diz que a língua incendeia um bosque. E sabia que a nossa língua pode nos tirar, roubar a nossa salvação? Sabia que a nossa língua pode nos trazer muitos problemas? Sabia que a nossa língua pode trazer maldições? Então, a Bíblia diz que é preciso guardar a língua do mal e afastar-se das coisas ruins e buscar a paz. Então, quem é, queridos, que vai encontrar a resposta do Senhor? Nessa noite eu te digo, só encontrará a resposta do Senhor aquele que fizer como Davi. E o que foi que Davi fez? Buscou o Senhor e ele respondeu, livrou de todos os temores. Davi também se quebrantou diante do Senhor, rasgou seu coração, clamou ao Senhor. E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Mas Deus, ele deu as coordenadas. Ele disse, né? Não é de qualquer jeito, queridos, que Deus vai te responder. Muitas das vezes oramos tanto e não achamos resposta. Então precisamos nos corrigir, precisamos, melhor, deixar Deus nos corrigir, ouvir o que Deus tem para nos dizer e aceitar, né? De repente, querido, não guardamos nossas línguas, de repente falamos demais, falamos bobagens, ao invés de usarmos a nossa língua para abençoar, amaldiçoamos, então tudo isso é peso para o homem. Deus, ele disse que é preciso guardar a língua do mal, não fale mal de ninguém, não fale mal nem pela frente nem por trás. Nunca levante falso testemunho a ninguém, porque isso pode ser peso e voltar contra você. Então, queridos, quer achar o favor de Deus? Guarda a tua língua do mal. Deixe quem quiser falar, mas você não pode. Você é melhor, você não deve. Porque quando a gente fala coisas que indevidas, quando usamos a nossa língua para amaldiçoar, também estamos trazendo maldição para nossas vidas. A nossa língua, dependendo do que a gente vier a falar, pode dar legalidade ao inimigo agir contra nós. Então guarda a tua língua do mal, de falar o engano. Afasta-se das coisas ruins e busque a paz. É o conselho de Deus nessa noite. Guarda a sua língua do mal, busque a paz, se afaste das coisas ruins. E a última coisa nesse salmo que eu vejo aqui é a provisão, né? Porque o mesmo Deus que nos aconselha, nos dá coordenadas de como vivermos com Ele, na presença dEle, também traz a provisão. Embora o justo passe por muitas aflições, diz o Senhor o livra de todas elas. Então, mas quem que o Senhor livra? O injusto? Não. O injusto ele vai padecer por suas injustiças, porque Deus não gosta de injustiça. Então, queridos, seja justo, procure ser justo como o nosso Deus foi. Sede imitadores de Cristo, como eu sou de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, queridos, imite a Cristo. Não imite maus testemunhos, não imite pessoas injustas, não imite pessoas que levam a sua vida com
indignidade, injustiças. Não, imite ao Senhor. Embora o justo passe por muitas aflições, o Senhor o livra de todas elas e garante que nenhum daqueles que nele se refugiam será desamparado. Amém? Vou repetir. Deus é um Deus de provisão. Embora o justo passe por muitas aflições, talvez você esteja passando por muitas aflições, mas a boa notícia nessa noite para você é que o Senhor vai te livrar de todas elas e garante ainda para você nessa noite que nenhum daqueles que nele se refugiam, se você está se refugiando no Senhor, você está se refugiando no lugar certo, porque nenhum daqueles que se refugiam no Senhor será desamparado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Já quero agradecer esse Deus maravilhoso por nos permitir esse pequeno momento de oração, de palavra genuína, que é a palavra do Senhor é viva e eficaz para trabalhar em nossas vidas, para trazer a salvação, libertação, cura, tudo o que precisamos está na palavra, porque a palavra é o nosso alimento. A palavra é o pão da vida, é o próprio Jesus Cristo se manifestando através da sua palavra em nome de Jesus. É o nome dele mesmo que está acima de todos os nomes. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, grandioso, nessa noite, querido Deus, nós já estamos aqui na tua presença mais uma vez para exaltar, bendizer o teu nome, porque tu és santo, tu és justo, tu és grandioso, poderoso de Israel. Nessa noite, Senhor, meu Pai nosso, nós queremos te dizer que estamos felizes por estarmos na tua presença. Já queremos, meu Deus, aleluia, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nada te é oculto. A Bíblia diz que os teus olhos estão em todos os lugares da terra e pode nos ver, sondar os nossos corações. Então, Senhor, retira de nós tudo que não te agrada, tudo que é impedimento para chegar a ti, tudo que foi impedimento para chegarmos na tua presença, tudo que foi impedimento nas nossas vidas para recebermos as nossas bênçãos, estarmos diante de ti. Retira nessa noite, como tu diz na tua palavra, aos teus anjos, dá ordens ao nosso respeito para retirar todo impedimento, todo embaraço, toda malignidade, toda seta diabólica, tudo que não provém do Senhor caia por terra, debaixo dos pés de Jesus Cristo, seja lançado no abismo para nunca mais sair de lá. Tranca-fia, Senhor, todo o mal no abismo, em nome de Jesus de Nazaré. E aos teus anjos, acampas ao nosso redor, da nossa vida, da nossa casa, desses ouvintes que oram comigo nessa noite. Eu te peço, coloca anjos lá, Senhor, nos cômodos da casa deles, na vida deles, nos familiares deles, nos nossos familiares. Não nos deixe, Senhor, só. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, nos livra de todo o mal. Em o nome de Jesus, desfaz toda a corrente, todo o laço, tudo que está nos prendendo, nos atrasando, se houver. Desfaz nessa noite em o nome de Jesus e nos dá vitória, Senhor. Abre as portas que estão fechadas e fecha as portas que não são para nós, mas as que são, Senhor, tu vem estar na nossa frente nas portas, abrindo, escancarando, Senhor, todas elas, no espiritual, no financeiro, no sentimental, no meio da nossa família, aonde houver a necessidade de portas abertas, abra nessa noite, Pai. Eu profetizo portas abertas na vida do teu povo, na minha vida, em o nome de Jesus. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui orando, bendizendo o teu nome. Muito obrigada, Espírito Santo. Gratidão ao Senhor por tudo, em tudo. Amém. Povo de Deus, já quero mais uma vez dar boa noite a vocês e agradecer. Se Deus nos permitir, nós estaremos juntos para honrar e bendizer o nome dele. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei.